Há alguns dias, eu estava apressado e caminhando rápido em direção ao banco. Uma criança me parou na rua. No começo eu tentei me desvencilhar da pequena mãozinha que me segurava, afinal eu estava atrasado, com todos os compromissos pesando nas minhas costas. Mas quando eu olhei no olho daquela criança, eu percebi que ela precisava muito de alguma coisa. Ela então me fez uma pergunta muito curiosa sobre uma coisa muito importante. Ela queria saber o significado de uma palavra para a pesquisa da escola em que ela estudava. Mas a palavra para mim era tão óbvia. Bom, mas esquecemos muitas vezes que as crianças olham o mundo sempre como uma grande novidade. Eu decidi então tentar explicar a ela o que seria tal palavra. Sim, eu vou fazer um certo mistério sobre a pergunta daquela criança, pois eu quero primeiro compartilhar com vocês qual foi a minha resposta. Não foi fácil responder. Eu não tinha uma definição exata ou termos técnicos que me ajudassem naquela tarefa. Eu disse, primeiro, que era uma ligação muito forte e que essa ligação havia formado uma sociedade, a primeira sociedade da história da humanidade. Depois eu expliquei que era preciso compartilhar ancestrais comuns e que estamos ligados para sempre. Então, eu disse que era uma ligação genética, sanguínea. Mas me lembrei de situações em que bastava amor e solidariedade gratuitos para que essa ligação forte acontecesse. Então eu expliquei que se tratava de sustentar financeiramente um grupo para que tivessem o que comer, ou o que vestir, onde estudar. Mas então eu lembrei que nem sempre há dinheiro e mesmo assim a ligação continua ainda mais forte. Eu disse que quem cuida desse grupo é sempre um casal. Mas logo eu me lembrei que muitas vezes há apenas uma pessoa nesse cuidado. Nossa, eu me esquecia que pode haver tanta gente cuidando desse grupo ao mesmo tempo. Modelos convencionais, não convencionais. Eu comentei então que nesse grupo pode haver pessoas de diferentes idades. Mais velhas, mais novas, crianças, muitas vezes há bichos também. A criança, curiosa nessa hora, sorriu e eu percebi que começava a fazer sentido para ela. Eu continuei. Eu disse que esse grupo habita sempre a mesma casa, sob o mesmo teto. Não. Eu me corrigi logo em seguida porque eu me lembrei de que há grupos que vivem separados, em mais de uma casa ou mesmo cidades, estados ou países diferentes e que para continuar um grupo usam um amor Wi-Fi, que a gente chama também de amor incondicional. Eu disse que esse grupo muitas vezes ri junto, chora junto, ama junto, briga junto, se preocupa junto, sofre junto, perde junto, ganha junto. Eu percebi então que na frase da vida desse grupo, os verbos podem mudar, mas a palavra junto estará sempre lá. Eu percebi o quanto fazia tempo que eu não pensava na tal palavra. Para mim, óbvio que aquela criança havia me perguntado e há quanto tempo eu nem dava o devido valor que essa palavra tem. Eu me emocionei no meio da rua. Saudade da minha palavra, sabe? A criança continuava olhando ainda sem entender o que havia perguntado, mas estava agradecida pela ajuda dada em sua pesquisa escolar. Eu já estava a ponto de ir embora, quando a criança, querendo compartilhar a resposta que queria para sua pesquisa, saiu correndo em direção aos seus pais que estavam do outro lado da rua. E como toda criança que quer muito colo, não olhou a rua para atravessar e então ouviu a buzina do carro que assustou a pobre menina. Então a menina sentiu que uma mão a pegava e a arrastava pelo ar. Sem entender o que estava acontecendo, ela sentiu o abraço forte e ancestral, o cuidado de sempre, o amor Wi-Fi e a solidariedade gratuita. E naquele mesmo instante, abraçou de volta seus pais naquele abraço somado a 3. E finalmente, a menina entendeu por completo qual era o sentido da palavra família. Para nós, faz todo sentido valorizar os ensinamentos da escola da vida. Sigamos em frente nessa trilha.